A experiência internacional mostra que uma educação mais bem-sucedida depende da valorização do professor, também indispensável no âmbito salarial. A remuneração adequada atrairá os mais talentosos e dedicados para o magistério, como ocorreu, por exemplo, na Coreia. Se o professor não for o principal investimento do Brasil em educação, o crescimento econômico e a redução das desigualdades não serão alcançados. Pedro Paulo Funari, Campinas, São Paulo. Concordo e desejo ser reconhecido. Porém, nada acontecerá se os alunos não se comprometerem com o processo de aprendizado. Sem o nosso engajamento, nada acontece. Vamos aprender resolvendo alguns problemas. Afinal, o engenheiro tem que resolver problemas e criar oportunidades. Vamos também demonstrar que estamos participando realmente do nosso aprendizado. Questão elaborada pelo professor Gilberto Osvaldo Ieno. Pela instalação da figura, passa uma vazão de água de 1,177 litros por segundo, provocando uma perda de pressão representada pela diferença de alturas, H1 igual a 3,6 metros e H2 3,2 metros. Calcular a velocidade da água sabendo que o diâmetro do tubo é de 50 milímetros. Item 2, coeficiente F da perda de carga. Item 3, comprimento L da tubulação. Dados, K igual a 0,000125 metros. Lembrando que K é a rugosidade equivalente do material. E a viscosidade cinemática do fluido igual a 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Será uma perda distribuída? Vamos ver. Perda distribuída. A perda que ocorre devido à viscosidade do fluido, por exemplo, em um tubo de aço. Mas não é só a viscosidade que a influencia. Claro, a rugosidade equivalente K também pode ser um dos responsáveis pela perda distribuída, que aumenta com o passar do tempo. No caso da tubulação de aço nova, temos K igual a 4,6 vezes 10 a menos 5 metros. E para o aço galvanizado, 1,52 vezes 10 a menos 4 metros. O regime de escoamento do fluido também influencia, se for laminar ou se for turbulento. Esse tipo de perda de carga é calculado pela fórmula universal ou pela fórmula de Darcy-Weisbach, onde nós temos HF, a perda de carga distribuída, F, coeficiente de perda de carga distribuída, L, comprimento do tubo, DH, diâmetro hidráulico, que no caso de conduto de seção circular e forçada é o próprio diâmetro interno, V, a velocidade média do escoamento, G, a aceleração da gravidade, Q seria a vazão do escoamento e A área da seção formada pelo fluido. Portanto, é um problema que envolve a perda de carga distribuída e a leitura de piezômetro. Recordando os piezômetros. Piezômetro era um tubo de vidros graduados que, trabalhando na escala efetiva, determinavam a carga de pressão, ou seja, H, que seria a pressão dividida pelo gama. Gama sempre do fluido que está escoando. Vamos iniciar lembrando que o alemão que vá, ou seja, vazão, igual a V vezes A. Mas lembre, eu só vou com a velocidade média e a equação tem que ser homogênea. Por exemplo, a vazão dada em metros cúbicos por segundo, a velocidade em metros por segundo e a área em metro quadrado. Portanto, quando foi dada a vazão de 1,177 litros por segundo, temos que dividir por 1000 para que possamos passar para metro cúbico por segundo, que vai resultar em uma vazão igual a 0,01177 metros cúbicos por segundo. Já a área, que é calculada como sendo πd ao quadrado sobre 4, tem o diâmetro dado em metro, para ser uma equação homogênea. Portanto, o diâmetro de 50 milímetros deve ser dividido por 1000 para que possamos trabalhar em metro, que vai nos resultar em 0,05 metros. A área, portanto, seria π vezes 0,05 ao quadrado sobre 4. A partir daí, é só calcular. Nós temos a vazão em metros cúbicos por segundo, a área em metros quadrados e tiramos a velocidade em metros por segundo. Ficaria 4 vezes a vazão
dividido por πd ao quadrado. Esse 4 que veio daqui, 4 passou para lá multiplicando, essa parcela passou para lá dividindo, que vai nos dar uma velocidade de 0,6 metros por segundo. Respondida a primeira pergunta. E o que faço para calcular o coeficiente F de perda de carga? De princípio, nós poderíamos pensar na perda de carga distribuída. Porém, o comprimento também é uma incógnita, o que implica que não vamos poder usar diretamente a fórmula universal para a determinação do F. Daí, devemos calcular o número de Reynolds. Lembrando que Reynolds seria a massa específica vezes a velocidade média vezes o diâmetro hidráulico dividido pela viscosidade dinâmica. Ou velocidade média vezes o diâmetro hidráulico dividido pela viscosidade cinemática. E como o conduto é forçado, o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro do conduto, que no caso teríamos 0,05 metros. Como já calculamos a velocidade, 0,6 metros por segundo, e como temos a viscosidade cinemática, 10 a menos 6 metros quadrados por segundo, calculamos Reynolds, que vai nos dar 30.000. Ora, trata-se de um escoamento turbulento, muito maior do que 4.000. Portanto, teremos que calcular a rugosidade relativa equivalente, o dH sobre K, que seria 0,05 sobre 0,000125, que vai nos dar um dH sobre K igual a 400. A partir daí, recorremos ao diagrama de Gauss. Temos o Reynolds, 3 vezes 10 a quarta, e o dH sobre K, 400. Marcamos o Reynolds e descemos uma curva paralela às demais. Então, marcamos Reynolds, 3 vezes 10 a quarta, 10 a quarta, 2 vezes 10 a quarta, 3 vezes 10 a quarta, marcamos. Descemos a curva paralela às demais, já é uma curva que existe. Marcamos o dH sobre K, que no caso deu 400, é essa nossa curva. Portanto, no cruzamento do Reynolds com dH sobre K, puxamos uma vertical e lemos o valor do F. O F, no nosso caso, deu 0,03, que seria a resposta na nossa segunda pergunta. Para responder a terceira pergunta, é só recorrer à fórmula universal. HF igual a F LDH V ao quadrado sobre 2G. Mas e as perdas? Bom, se você quiser recordar um pouquinho dessa história das perdas, eu convido vocês a reverem o vídeo que se encontra no meu canal Alemão McFlu Resolve. Está aqui o endereço para que vocês revejam. Lá vocês vão ver que nós vamos aplicar a equação da energia de 1 até 2. Nós temos que a carga total em 1 é igual à carga total em 2 mais as perdas de 1 até 2. Carga total em 1 calculada pela carga potencial em 1 mais a carga de pressão em 1 mais a carga cinética em 1 igual a carga potencial em 2 mais a carga de pressão em 2 mais a carga cinética em 2 mais as perdas de 1 até 2. Ora, como a tubulação está num plano horizontal, o Z1 corta com Z2. São iguais. Por outro lado, a área é constante. Se a área é constante, as velocidades médias em 1 e 2 são iguais. Portanto, a carga cinética também corta. Daí nós vamos tirar que a perda de carga seria só a diferença de P1 sobre gama mais P2 sobre gama. Só que P1 sobre gama seria 3,6 metros. E o P2 sobre gama seria 3,2 metros. Leitura dos piezômetros. Daí nós tiramos que a perda de carga seria 3,6 menos 3,2, 0,4 metros. Ora, tendo a perda de carga, volto para a fórmula universal e verifico que a minha única incógnita é o comprimento. Determinamos um comprimento aproximadamente igual a 36,3 metros. Resposta da terceira pergunta. Vamos ver mais uma questão elaborada pelo professor Gilberto Oswaldo Ieno. A figura abaixo representa uma instalação de bombeamento que deverá elevar água a uma altura de 14 metros, com a vazão de 8 litros por segundo. A tubulação tem 80 metros de comprimento, incluindo os comprimentos equivalentes, e 5 centímetros de diâmetro interno, e apresenta uma perda de carga total de 2,8 metros. Calcular 1. A potência no eixo da bomba, cujo rendimento é 70%. 2. O coeficiente F da perda de carga distribuída. 3. Comprimento equivalente da válvula, sabendo que a perda de carga na válvula é 0,7 metros. Dado gama igual a 10.000 N por metro cúbico e a aceleração da gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Iniciamos com o conceito de bomba hidráulica. Então nós temos a bomba hidráulica, é um dispositivo que converte a potência mecânica em potência hidráulica.
essa potência hidráulica calculada pelo produto de gama Q vezes HB, sendo que HB é a carga manométrica da bomba, que é a carga que ela fornece ao fluido. A bomba hidráulica, como qualquer outra máquina, tem um rendimento menor que 100%. Portanto, a potência hidráulica vai ser sempre menor que a potência mecânica. A partir daí nós temos, entra a potência mecânica, que é a potência no eixo da bomba, NB, e sai a potência hidráulica, gama QHB. Para o nosso caso, o gama nós temos 10 a quarta, Newton por metro cúbico, olha a parte da equação homogênea. A vazão temos que passar para metros cúbicos por segundo, 8 vezes 10 a menos 3, vezes o HB, dividido pelo rendimento 0,7. Está faltando a carga manométrica da bomba. E para acharmos essa carga manométrica, vamos aplicar a equação da energia de 1 até 2, adotando o PHR em 1. A partir daí nós temos carga total em 1, mais a carga manométrica da bomba, igual a carga total em 2, mais a perda de carga total. Carga total em 1, que seria a carga potencial em 1, mais a carga de pressão em 1, mais a carga cinética em 1. Carga total em 2, que seria a carga potencial em 2, carga de pressão em 2, mais a carga cinética em 2. Ora, como adotamos o PHR em 1, o Z1 é 0. A pressão que age em 1 é a pressão atmosférica. Como eu trabalho na escala efetiva, ela também será 0. A carga cinética em 1 é 0, porque é condição de regime permanente. A velocidade é nula no nível. Z2, já que eu adotei o PHR aqui, será 14 metros. P2 é a pressão atmosférica, novamente trabalhando na escala efetiva, ela vai ser 0. E a velocidade em 2, novamente, é nível constante, para que possamos ter regime permanente. Então também será 0. E a perda total que foi dada, 2,8 metros. Portanto, determinamos a carga manométrica igual a 16,8. Voltamos para a nossa expressão do cálculo da potência no eixo da bomba e substituímos o HB por 16,8 metros. E aí determinamos a potência no eixo da bomba, ou a potência nominal da bomba, ou a potência mecânica da bomba igual a 1920 watts, ou 1,92 kW. Resposta 1 desse novo problema. O coeficiente F de perda de carga, neste caso, pode ser determinado pela fórmula universal, já que nós temos a perda de carga total igual a uma perda de carga distribuída, já que foi dado 80 metros como sendo a soma do L mais a somatória dos LZ equivalentes. Então, nós temos que a perda distribuída seria a nossa perda de carga total, já que temos esse valor. Substituindo, nós temos perda de carga total 2,8, essa soma 80, 0,05, a vazão 8 vezes 10 a menos 3, 2G, e aqui a área ao quadrado. Só fazer conta. E engenheiro tem que saber fazer conta. A partir daí obtemos o F aproximadamente igual a 0,0021. A resposta 2. Ora, para a terceira pergunta, é só pensar na perda de carga distribuída causada pelo comprimento equivalente só da válvula. E nós temos a perda de carga só na válvula, que foi dado 0,7 metros. Isso mesmo. Aí nós temos o 0,7, o F que nós acabamos de achar, o L equivalente da válvula, o diâmetro hidráulico, a vazão ao quadrado, 2G, e a área ao quadrado. A nossa única incógnita é o comprimento equivalente da válvula. Tiramos o comprimento da válvula aproximadamente 19,7 metros. Essa é a nossa resposta 3 desse problema. Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Espero que vocês tenham compreendido a resolução desses dois exercícios e se inscrevam no canal Alemão McFlu Resolve para que eu possa dar continuidade a este projeto. Bons estudos!